Sejam bem-vindos ao segundo episódio de His Dark Materials, o podcast oficial da série original da HBO. Olá, eu sou M.M. Isidoro. Eu sou Jéssica Correia. Eu sou Ana Clara Mata. E estamos aqui para falar do segundo episódio de His Dark Materials. Sim! Né? Que belo episódio. Que direção de arte essa série, né, meninas? Exatamente. Tá linda demais. Tá linda. A gente que passou nossa infância inteira querendo ver na tela, estamos vendo de uma maneira lush, né? Tá tipo fino, tá... Bem tá feita. O creme de la creme. Alguém aqui mais quer mudar pro apartamento da Miss Coulter ou sou só eu? Só eu mesmo. Então, só dando um recap do último episódio. No último episódio, a gente foi apresentado pra Lyra, pro Pan, o demon dela, que ela morava numa universidade em Oxford, que ela tinha um tio que é um explorador, que tava lá no Círculo Polar Ártico e tava tirando foto de cidades no céu. E ele volta pra lá, o melhor amigo dela some, aparece uma mulher chamada Miss Coulter, que em nome do tio dela vai cuidar dela e vai levar ela pra Londres. E é pra Londres que também estão indo todos os gípsios, porque as crianças gípsias também estão desaparecendo. E parece que a nossa história vai se convergir ali, porque muitas instituições estão indo pra lá. Uhum. Isso logo no segundo episódio. Então já começamos, né? Pegando fogo. Pé no acelerador. Então vamos já falar, meninas, como é que foi esse episódio pra vocês? O que vocês acharam no geral? Quando saímos de Oxford, basicamente começamos a conhecer melhor como que é a estrutura do mundo real, de uma grande capital, onde todas as instituições estão. Nós conhecemos a sociedade de exploração polar, nós conhecemos o interior do magisterium e do governo ali, meio religioso que esse mundo possui. E por causa disso, a gente vai começando a ter uma noção maior de quão sombrio e opressor esse lugar é. E a gente vem também com a Lyra sendo oprimida, talvez, né? Pela primeira vez. Então ela tem esse olhar... Pela primeira vez não, mas pela primeira vez por uma mulher. Porque ela passou a vida inteira sendo oprimida, mas com uma certa liberdade ali na universidade por homens. Então ela está no meio de todo mundo, mas ela tá correndo, explorando... tá ali, mas ela não tem muita relação com mulheres. E aí ela vê a Miss Coulter, ela confia na Miss Coulter, né? Ela tá nesse lugar. E você vê logo quando ela tá no almoço ali no Grupo Polar Ártico, né? Na Sociedade de Exploração Polar. Exatamente. Quando elas estão ali almoçando, e ela tá vendo todos aqueles exploradores que o Aziel só falou o nome pra ela. Ela tá vendo todos os bichos que estão expostos ali, os ossos, as ossadas. E a Miss Coulter fala, você tem que se comportar. Senta aí. É o famoso senta aí, cala a boca. Exatamente. Uma coisa interessante é que personagens femininos na história da literatura, uma figuras de autoridade femininas na história da literatura, elas tendem a ter uma relação com o lado maternal. E parte dessa relação com o lado maternal na história da literatura tem a ver com o alimentar. Vocês repararam que a alimentação que a Miss Coulter oferece pra Lyra é entranhas e o que eles chamam de molejas. Molejas, é. Então, até o jeito que ela nutre, o jeito que ela oferece esse conforto caseiro para a Lyra é um pouco off. É um pouco estranho. É um preenchimento de algo que parece que ela não estava ali pra preencher durante o crescimento dela como criança. Exatamente. Então ela tá nesse lugar, e você vê que a Miss Coulter também, ela é rica, né? Ela tem, ela mora num grande apartamento, num super prédio, é muito bem decorado, as roupas dela, a maneira que ela trata a Lyra ali, dando roupa, dando banho. É bem maternal, né? Todas as cenas são bem maternais. Ela lavando o cabelo da Lyra, né? Todo aquele carinho, eu digo de uma certa forma assim, carinho de toque, né? Porque a todo momento a Lyra foi criada com catedráticos que não tinham uma relação de afeto com ela. E é a primeira vez que alguém está ali com ela, tirando as pessoas que davam banho nela na faculdade anteriormente. E é interessante que o Philip Pullman, ele trata isso durante o livro, e isso é extremamente transmitido pelo episódio, sem ter que ter uma descrição, sem ter que ter uma explicação, isso é transmitido por imagens, que aquilo é completamente a introdução da Lyra pela primeira vez a um universo feminino. O trecho que ele descreve o momento que a Lyra entra no apartamento da Miss Coulter, eu acho que ele oferece uma luz muito interessante para a cena da série, que é: em sua curta vida, ela já havia visto muita beleza, mas era uma beleza jordaniana, uma beleza oxfordiana, imponente, pétrea
masculina. Tudo era grandioso, nada era gracioso. E essa ideia de que a Miss Coulter, ela é graciosa, ela é sutil, ela é delicada e ela traz todo um outro universo pra Lyra, um universo que ela não conhecia. E ela começa a ver roupas, ela começa a sentir vaidade, ela começa a sentir prazeres até mesmo do dinheiro, do toque, dos sentidos, da alimentação, da cama. Tudo ela começa ali a ver quando a vida dela era completamente rígida, séria, Sim. sem excessos. Era uma com vida... o necessário, né? Só com o necessário, apenas o necessário. E ela tava ali, e você vê que a Miss Coulter, ela tem até essa graciosidade na sua raiva, né? Porque tem aquela cena que elas estão tomando café da manhã, e a maneira que ela trata a Lyra, né? Que, tipo, ela tá brava, mas ela guarda pra dentro, ou ela até machuca o Demon dela, que é uma primeira coisa que a gente vê aqui, né? Alguém tratando mal o seu Demon. Então você vê que ela não tá muito bem ali. Então ela deve estar escondendo. Ela claramente não só deve, como a gente descobre nesse episódio, que ela tá escondendo muita coisa. Ela só demonstra o que é necessário e guarda toda a raiva, né? Exatamente. Como ela machuca o seu Demon, ela tá machucando a alma dela. Ela tá machucando ela mesma, Ela tá machucando ela mesma. Exatamente. Enquanto o Lord Asriel, num momento muito importante do último episódio, fala que todo mundo é especial, a Miss Coulter, ela fala que a Lyra é extraordinária. Sim. Ela mostra muito pra Lyra que ela é especial, ela tenta mostrar isso nas conversas. No início, quando ela não começa ainda a ser mais abusiva, mais rígida, ela tenta mostrar muito que a Lyra é diferente das outras crianças. Eu adoro conversar com você, eu quero ouvir mais sobre você. Então é a primeira vez que a Lyra se sente além de uma massa. Ela se sente singular. E a Lyra fala isso, né? Ela fala, essa é a primeira vez que alguém falou que eu podia ser extraordinária. Então já vem de você estar num meio educacional ali, com professores e mestres e doutores, e todo mundo tá ali pelo seu intelecto. Então, como a Asriel fala, todo mundo é especial, e ali tá todo mundo meio nivelado. Mas aqui ela pode ser não só especial, mas extraordinária. Isso mexe muito com a menina, né? Claramente. E aí a gente vai ver algumas coisas, como a gente falou, visuais, que parece muito que é o diretor e o Jack Thorne ali, então o Tom Hooper e o Jack Thorne plantando sementes, que é coisa simples como a Lyra usando a mesma roupa quase que a Miss Coulter, né? Então a Miss Coulter veste ela como uma boneca, com a mesma cor. A paleta de cores da série denuncia exatamente o que ela quer fazer com a Lyra, que é uma mini-me, quase. Exatamente, né? Ela quer vestir essa menina, e ela tem uma afeição muito rápida por ela, né? Porque elas se conheceram quase 2 dias antes, né? Poucos dias antes do que a gente tá vendo elas chegarem em Londres, e elas já estão, tipo, quase mãe e filha, assim, né? Já tem um carinho ali muito, muito forte de dar o banho, de confiar, de vestir, a maneira que é tratada essa relação. A cena do banho no livro é uma coisa muito interessante, porque ela é vista pelo ponto de vista do Pantalaimon. E o Pan, ele fala que pela primeira vez ele teve que virar de costas durante o banho da Lyra. Então, a Miss Coulter, ela começa a incutir uma coisa de modéstia feminina, de você não pode falar isso, você não pode ser assim, você não pode... A casa, ela tem limites, ela tem salas em que você não pode estar. Coisa que ela não estava acostumada, a Lyra não estava acostumada em Oxford. Ela era dona do seu próprio domínio. Agora... Sim, então até o professor dela no primeiro episódio, você vê que até esse respeito ali tava meio que nivelado, porque ela trancava ele do lado de fora, fugia pela janela e tava meio que tudo bem. Aqui não, aqui ela não pode entrar no escritório, assim, o escritório tá com a porta aberta e ela não pode entrar. E depois você vê que a Coulter começa a trancar os lugares, né? Então, isso é um grande choque pra menina. E é um grande choque também a gente vê as outras crianças, porque você vê que o Roger, ele foi sequestrado. Então ele encontra o Billy no cativeiro. Então o Billy Costa, que é o egípcio, o menino egípcio, que foi sequestrado durante... a inicialização, né, do irmão dele. Isso, quando o Demon do irmão dele é fixado ali, é o menino que é sequestrado pelo Homem dos Olhos Brilhantes, né? Eles se encontram num cativeiro onde só tem crianças. Então tem alguma coisa muito estranha ali, né? Então parece que tem alguma organização que a gente já vai descobrir, então já vamos falar, acho que é aqui que o Magisterium
tá por trás desse sequestro de crianças. Então você tem uma organização que é basicamente a igreja, né? A organização que manda nesse mundo sequestrando crianças. E essas crianças, elas vão ser levadas, como nós vemos nas plantas que a Lyra vê no escritório da senhora Coulter, que essas crianças vão ser levadas para algum tipo de local em que elas são passadas por experimentos e elas são quase um campo de concentração, né? Então, esse é um dos primeiros momentos em que você percebe esse flerte da série com esse imaginário da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. O nazifascismo é muito forte aqui imageticamente nesse episódio, né? Uhum. E isso também se reflete num momento em que a gente vê o magistério por dentro. O magistério, ele é grande, branco, rígido, grandes colunas e extremamente relacionado com o jeito que o cinema mostra o interior da máquina fascista. Sim. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que a Lyra, quando conhece a Miss Coulter, ela fica impressionada com a forma que ela se veste e de ela ser a única mulher daquele traje fino no meio dos catedráticos. Existem outras mulheres, mas elas normalmente têm as mesmas características dos homens e elas ainda são mais apagadas. Só que a Miss Coulter, ela consegue ser um spotlight, né? Ela tem uma presença diferente, e aí a gente descobre que como ela tá envolvida com o sequestro dessas crianças, uma das informações muito interessantes do próprio livro é que ela recebe dinheiro a mais e ela está envolvida porque ela é a única com coragem pra fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E isso é muito importante na trama, e de ela ter essa importância e esse destaque. Nesse momento percebemos que não é apenas a Lyra. His Dark Materials não é uma série com apenas uma protagonista feminina forte. Ela é uma série com 2 protagonistas femininas muito fortes. Exatamente. E pontos opostos quase, né? É muito interessante como que a visão das duas de altura durante o episódio é muito diferente. Porque enquanto, se a gente considera que a altura, o motivo de buscar o ponto alto é o conhecimento, enquanto a Lyra, ela realmente quer morar nos telhados, ela sente que isso é o lugar que convida ela, a Miss Coulter fala que ela tem medo de altura e que ela tem uma ocasional vontade de pular. Então, para ela, esse conhecimento, como ela é parte de uma organização que o controla, ela vê isso como algo tabu. E esse papel dela na igreja mesmo, né? Ela porque quer você só vê incutir o medo de subir. De subir, A gente começa a perceber que tudo que ela falou pra Lyra é pra controlar isso. Então, pra controlar isso, não vai falar com tal cara até eu te apresentar pra ele, porque eu tenho que controlar o que vocês vão falar. Você vai comer o que eu quero. Você não vai entrar nessa sala, porque nessa sala está o meu conhecimento que você não merece ter. Você vê que é quase isso que ela tá quando você descobre que ela é líder do Conselho da Oblação, que é essa parte que em inglês são os Gobblers, né? Então, desde o primeiro episódio você ouve os Gypsies e as pessoas falando que as crianças estão sendo sequestradas pelos Gobblers. E em português tem uma tradução que seria muito perto de papão, né? Então, de bicho-papão. Então é quase esse ser. Você descobre que essa instituição virou uma coisa mitológica, né? Um ser mitológico, como foi em muitos lugares da igreja. Então, quando a gente fala da caça às bruxas, né? A gente fala de tudo isso, é quase uma ideia quando tinham padres, tinham pessoas mesmo fazendo aquilo e a unidade desaparece, mas a junção tá lá, né? Permanece. O mito permanece, que ele vai vir te buscar se você não for bonzinho e seguir as regras. Então aqui você vê que também as crianças que estão desaparecendo são crianças que estão à margem da sociedade, né? Então são os Gypsies, são órfãos e que trabalham em trabalhos manuais como o Roger. Então são crianças que necessariamente as pessoas vão sentir falta, e se a família vai sentir falta, mas não vai ter muito o que fazer. Né? Você vê que todo mundo que tá ali é muito parecido nesse lugar e que tem um plano maior, e não é nada diferente do que o mundo real, né? O mundo que a gente tá vivendo aqui hoje, de várias coisas que a igreja católica ou qualquer outra igreja tá fazendo, de as histórias que a gente ouve de famílias sendo separadas para bebês serem vendidos e serem adotados por pessoas de outros países. Então, o Pullman, ele trouxe muito isso pra cá, pra essa exploração infantil mesmo, né? E aí o Roger mandando muito esse moleque é um gênio, eu quero adotar ele, se ninguém adotar ele na série, porque, mano, que moleque gênio, a hora que ele tá com o Billy, a hora que ele tá saindo ali no final, é muito absurdo. E é muito forte essa imagem do nazifascismo, né? A hora que eles estão, que a Coulter tá brincando com a esperança deles, quando ela vai lá e faz quase um Central do Brasil do mal ali, que ela senta e fala pra eles escreverem cartas pra família e queima
Sim. Sabe? Então a cara do lugar parece muito uma Auschwitz, né? A cena, parece que aquelas cartas estão queimando ideias, estão queimando pessoas, né? A maneira que é filmada, identidades. É a esperança daquelas crianças, quando elas estão saindo, que tá todo mundo vestido com as enfermeiras, né? Ali, vestidas com aquelas roupinhas imaculadas e tal, todas brancas. Então ele tá brincando, tanto o diretor quanto o Pullman, ele vai muito nesse imagético nazi-fascista pra gente já ser tocado de uma vez, assim, que tipo, cara, aquela planta que a Lyra encontrou não é no norte, não é um compound, né? Não é um campo mesmo à toa. A gente já viu isso antes na história. E a gente vai ver de novo. Então, o que isso quer dizer? Por que eles estão levando as crianças pra lá? Aí você vê que é uma organização super organizada mesmo, porque os egípcios, eles chegam em Londres, eles, da maneira deles, todos os demons deles são pássaros, né? Então são pássaros que caçam, caçadores, gaviões e tal. E bichos livres, né? De uma certa forma. Exatamente. E aí eles vão e acham as crianças, né? É um cativeiro, na verdade. Eles acham um cativeiro. Só que não é o cativeiro que as crianças estão. Então eles sabem que em algum momento isso ia acontecer. Eles sabem, eles têm essa organização de a cada tempo, de X em X tempo, ficar trocando as crianças de lugar. Porque em algum momento as crianças iam ser achadas e eles estavam certos. Sim. E é justo aí que você vê que a Miss Coulter tem um respeito na instituição, porque um dos padres ali, né, uma das pessoas do magistério, um dos chefes do magistério, ele fala com um bispo ali, e aí ele tem que avisar a Miss Coulter que os egípcios chegaram lá e parece que todo mundo tem medo de chegar e falar pra ela. E eles são, os egípcios, eu acho que é um povo muito interessante, porque eles são muito livres e eles agem de acordo com as suas próprias leis. Exatamente. E isso incomoda muito o magistério, né? Então, começar essa busca das crianças pelas castas menores e pelas pessoas mais livres é mais uma forma de tirar o livre-arbítrio dessas crianças, tirar a identidade. E exatamente, até o MM falou sobre eles parecerem hipsters e tal, porque é a vida deles, né? Eles vivem de uma forma que fazem a família ser muito importante. A procura dessas crianças torna o objetivo principal daquele povo, porque eles são uma grande comunidade, uma grande família. Exatamente. E aí, se a gente vem no controle da informação, você já tem ali uma coisa que é uma mudança um pouco do livro, que eles trazem uma informação antes, que é a existência de outros mundos, existências de janelas que te levam para outros mundos. E que você pode cruzá-las. Exatamente. Isso. Então, o nosso chefe do magistério ali, ele vai para Oxford para achar a cabeça, né? Literalmente a cabeça do explorador que o Azrael trouxe de volta. Então, o cara que ele foi lá resgatar, ele literalmente só achou a cabeça dele, e ele vai lá falar, e ele fala com o mestre, e o mestre dá todo aquele discurso sobre o santuário escolar, que ele não deve nada pro magistério, que naquele lugar físico o magistério não manda, e aí em Oxford tem uma janela que ele atravessa pro que parece ser o nosso mundo. Então ele vem pro nosso mundo, e ele interage com um humano do nosso, que não tem um demon pra fora, que ali dá pra entender que tem um demon pra dentro, então que seria a nossa alma, nosso humano, né? O humano que tá aqui, o inglês, que é como a gente. Pergunta, e o seu demon? Ele fala, não, a gente não precisa ficar mostrando o demon toda hora, e a cobrinha dele sai por baixo do paletó dele. Então você vê que eles já têm uma relação, ele já vai pra lá. Então tudo que o Azrael descobriu no norte, o magistério já sabe. Ele já sabe que tem outros mundos, ele já sabe que tem janelas, eles usam isso a seu favor. Então, o que é o favor que ele usa que a gente vai ter que descobrir. E eu acho importante agora trazer como os demons interagem com os seus seres humanos. Como o macaco lida com a Miss Coulter, como o Pan lida com a Lyra. Isso é interessante como que isso se torna também uma forma de contar essa história. Imagina se você tivesse um pedaço da sua alma para fora de você que pudesse mostrar suas emoções quando você mais está tentando escondê-las. Grande parte das interações, principalmente nesse episódio, entre a Lyra e a Miss Coulter, os demons falam o que elas não querem falar. Eles atuam também de alguma maneira complementando a atuação da Ruth Wilson, complementando a atuação da Daphne Keane, dando outra impressão do que elas realmente estão sentindo agora. E você vê isso através de momentos, inclusive aquela cena, né, da briga, em que que o demon da senhora Coulter, ele mostra toda a agressão que estava dentro da senhora Coulter, enquanto a senhora Coulter está lá, classuda, plácida, impassível. Então, essa segunda dimensão que torna impossível qualquer tipo de dissimulação. Por mais que ela seja nossa diva dissimulada,
Agora, o Demon dela, ele tá o tempo inteiro nos dando dicas. Mostra ela crua, né? De como algo está acontecendo ali dentro. E ele pode ficar longe dela. O que é isso, hein, gente? Isso é uma coisa que a gente precisa descobrir. E nessa cena da briga, pra mim, ela foi muito impactante por diversos motivos. O primeiro, o Demon pode interagir com o Demon de outra pessoa. Isso também é uma informação. É uma falta de respeito. O humano não toca no Demon de outra pessoa. Você não pode tocar na alma do seu amiguinho, gente. Você não pode tocar na alma do seu amiguinho. Só que a alma pode tocar na alma da outra. Um Demon toca no outro. Então, no momento em que uma macaco ataca o Pam, você vê que eles podem interagir entre si. E essa cena, em relação a Lyra e a Miss Coulter, pra mim foi muito clara a relação de abuso físico e mental ao mesmo tempo, mostrado de várias formas diferentes, né? O mental, como ela tá formando a Lyra pra ser exatamente da forma que ela quer, e quando ela sai do script, ela volta e puxa e fala, você não pode ser assim, isso tá errado, você precisa ser boazinha, você tem adorável. Que ser assim como as crianças devem ser. Just as children should be. Exato. E você vai ser boazinha e você não vai me desrespeitar. E ela sente fisicamente, né? A dor, quando o macaco ataca o Pam, ela sente essa dor fisicamente. Então, talvez... E ela exprime domínio. Exprime... Então, de uma certa forma, a Miss Coulter não bate nela, mas bate na alma dela, que é um abuso físico e mental ao mesmo tempo. Tem essa dualidade. Exato. E aí, essa ideia do o quão perto de você a sua alma pode ficar, né? Tipo, eu acho isso também é uma coisa muito forte de o porquê a única pessoa que consegue ter o Demon longe é a pessoa que maltrata o próprio Demon, sabe? Isso. Será que ela pode ficar vazia? Será que ela pode ficar longe da própria alma? E o que aconteceria com a gente se a gente pudesse ficar longe da nossa própria alma? O que sobra nessa dualidade? E aí você vê que a casa da Miss Coulter, ela é feita pro Demon poder ficar explorando, né? Poder ficar vigiando as outras pessoas, ficar andando por dentro dos dutos ali. É pra vigiar a Lyra, talvez durante as festas, as reuniões que elas têm, porque ela usa isso pro bem dela, né? Em algum momento ali ela deve estar usando. Então o Pan, em vários momentos, fica falando, ó, tem alguém aqui, fica quieta. E a Lyra, não é nada, não é nada. Até que eles descobrem que os dutos levam pra alguns lugares. Eles, né, como os malandrinhos que são, vão explorar. E aí que vai chegar ali no escritório dela pra achar aqueles planos da construção do campo de concentração. É exatamente numa festa na casa da Miss Coulter que nós descobrimos até onde vai a violência com o Demon. Sim. Porque nós descobrimos que uma violência extrema contra o Demon de uma pessoa pode matar a pessoa. A pessoa. Exatamente. A jornalista, não é mesmo? Sofre com isso. Então você tem a repórter, ela fala demais pra Lyra, então é ali que a Lyra descobre que os Gobblers é um diminutivo de oblação, né, da palavra, do som da palavra, que a Miss Coulter é a chefe desse grupo que tá fazendo as crianças sumirem e que provavelmente sequestrou o Roger, o melhor amigo dela, que ela ali tá em perigo. E aí, o Lorde Boreal, que é o cara que atravessou pro outro mundo, né, que é o cara do Magisterium ali, ele volta e tem uma conversa, daquele tipo de conversa bem de mafioso, com a repórter. E ela pega o Demon dela, que é um Demon muito frágil, que é uma borboleta. Sim. E ele esmaga o Demon. Então você vê que ele é mau no nível que ele não tem dó. E até o nome dele, né? Então você vê que o nome do primeiro livro é Northern Lights. E o nome dele em inglês é Lord Boreal. Então pra gente que sabe que Northern Lights é Aurora Boreal, ele já traz um conhecimento. Ele já traz uma outra coisa, que ele é o cara que primeiro vai pra um outro lugar. Então ele tem um conhecimento ali, que é o conhecimento que o Aziel tá atrás. Então você vê que nada é por acaso nesse mundo, né? Nada que o Philip Pullman, os nomes, as cores, as imagens, os bichos, né, os demons, tudo tem uma razão de estar ali. Tudo dá a volta e tem essa razão. Falando em curiosidade, a gente pode trazer uma aqui agora mesmo. Vocês sabiam que existe um certo significado no fato da senhora Coulter não beber chá? Sério? Como é que é? Me fala. O chá é uma bebida que tem cafeína. A cafeína, qualquer bebida cafeinada, era vista como a igreja real, não o conselho de oblação e o magistério, é como uma bebida herética. Ela era proibida, porque ela aguça demais os sentidos. Então nós temos uma mulher que é uma figura, né, que fala, não, eu não posso beber isso, eu não bebo isso.
Interessante, né? Exatamente. Porque ela é quase uma fanática religiosa, se a gente for ver, né? Exatamente. E a gente volta. E também as coisas do chá tem uma ligação com a Ásia, né? Exatamente. O chá, ele é uma bebida que tem uma relação fortíssima com a sociedade oriental, com o exótico, com algo que pode até, inclusive, ser mágico, porque as pessoas, elas liam o seu futuro na borra de chá. Então, é extremamente herético. E aí a blasfêmia, novamente. Blasfêmia. Blasfêmia. Então, se você tá aí escutando o podcast, tomando uma xícara de chá, você está fazendo uma blasfêmia. E aí a gente vem pra grande descoberta desse episódio, que é quando a Miss Coulter, pra torturar mais a Lyra, quando eles estão brigando ali com os Demons, ela deixa escapar, ou talvez é por querer, né, que o Lord Asriel não é o tio da Lyra, mas sim é o pai dela. Então a Lyra cresceu com esse cara dando carinho. Você vê quando ela tá saindo de Oxford no primeiro episódio, que ela guarda todos os cartões postais que ele manda. Então você vê que tem uma relação ali, só que a maneira que ela conta é muito emotiva, de uma maneira de tipo, cara, eu conheci esse homem. Esse homem nunca amou ninguém, nunca tomou conta de ninguém. E ele te abandonou e agora você tá comigo. Então tem essa revelação ali que tem muita coisa que ela tá falando sem falar, né? Isso. Acho que é uma forma... É quase uma alienação parental, se você pensar, porque ela não sabia até aquele momento que ele era pai dela, ele também se vendia pra ela como tio. Eu acho que de uma forma também pra se abster de muitas obrigações, né? E também pra mostrar, de uma certa forma, que ele era uma pessoa livre, sozinha. E jogar essa informação num momento tão tenso, num momento de briga... É muito agressivo, é mais uma forma de você abusar psicologicamente de uma pessoa. Jogar uma informação que vai mudar a vida e a perspectiva dela dali pra frente de uma forma agressiva. Contar pra uma criança que grande parte da vida dela... Foi uma mentira. Foi uma mentira. Exato. Então imagina pra ela que já tá sendo torturada, já tá... Sendo machucada. É machucada pela primeira vez. Ela tá vendo um Demon fazer aquilo com o outro. Ela tá vendo o melhor amigo dela tirando o Roger. Sem ser machucado, ainda recebe essa, sabe? Que ela foi traída pelo cara que ela mais gostava. Sim. E é o cara que ela tem que achar, porque ela acha que é o alitiômetro, essas coisas vai ajudar o Asriel a fazer o que ele tem que fazer. Então a missão dela é ir pro norte e achar esse cara. E ali, aí junta com depois ela descobre que a Miss Coulter é chefe dos Gobblers e tal, e ela foge. Então ela faz o que ela faz o que ela mais sabe fazer, que é fugir, sem antes ela ficar desesperada ali de mexer no aletiômetro, e no que ela tá mexendo no aletiômetro, ela acha que não tá dando certo, ela tá mexendo os bracinhos do relógio, aí uma hora ela joga e o aletiômetro mexe um pouquinho. Então, já foi plantado ali... A sementinha. Sementinha que, mano, talvez o que o mestre falou ali no primeiro episódio, que ela que tinha que ter o aletiômetro, que ela saberia fazer com aquilo, ela ainda não sabe que ela sabe, mas a gente sabe que ela sabe. E terminamos o episódio com Lyra captiva. Isso. Quem será essa figura misteriosa que surgiu pra capturar a Lyra? Exato. Quem será? Quem será o homem dos olhos brilhantes? Ou será que é o homem dos olhos brilhantes? Será que é um papão? Quem será? Será que os Goblins conseguiram pegar ela? Vamos descobrir semana que vem, né? Então, semana que vem, acabou o episódio na HBO Go, segunda-feira. Entra no seu player de podcast favorito ou na própria HBO Go, que o nosso podcast estará lá para te fazer companhia e ser aquele parceirinho para você conversar e saber mais e ter o que falar com seus amigos no dia seguinte. É quase seu Demon. Quase seu Demon, exatamente. Somos os Demons do podcast brasileiro. Então a gente se vê lá, meninas. Muito obrigado por mais um episódio e até semana que vem. Até! Até lá, gente! Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Ana Clara Mata. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.